Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Moda na Mochila. Eu sou a Mariana Lima e hoje eu vou conversar com Gustavo Chams. Ele é fotógrafo de moda e diretor criativo e mora em Vancouver há mais de 7 anos. Sua carreira começou em São Paulo e eu posso dizer que ele foi escolhido pela fotografia. Ele aprendeu tudo fazendo e trabalhando desde cedo e nunca tinha pensado em trabalhar com moda até fotografar o seu primeiro São Paulo Fashion Week. Quando saiu do Brasil, o Gu enfrentou alguns obstáculos até conseguir se recolocar no mercado norte-americano, mas hoje ele já coleciona várias experiências na área e é diretor criativo na Global Shoe Connection, que é uma distribuidora de calçados canadense. Então, se você tem interesse em fotografia de moda, direção criativa e vida no Canadá, pegue sua mochila e vamos viajar pela trajetória do Gustavo. Gu, muito obrigada por ter estado no meu convite. Quer deixar um oi aí para os mochilers? Obrigado por ter me convidado para essa entrevista. Oi, gente. Espero que minha história possa, né, ser compartilhada e espero que vocês gostem do que a gente possa conversar hoje em dia, porque morar fora nem sempre é fácil, mas é uma aventura que vale a pena depois de alguns anos, claro. Muito bom, muito obrigada. Quero fazer um agradecimento especial ao Robson Oliveira, que é um dos entrevistados aqui do Moda na Mochila já. Ele também mora aqui em Toronto e é maquiador de moda. E ele me passou o seu contato. Então, muito obrigada, Rob. Que a gente possa se encontrar novamente aí por Toronto e gerar muitas parcerias. Beijinhos. Então vamos lá. Gustavo, conta pra gente um pouquinho do presente. Eu gosto de começar pelo que tá acontecendo agora. Conta pra gente o que tu anda fazendo aí em Vancouver atualmente. Hum. Bom, eu trabalho na Global Shoe, né? É uma distribuidora de sapatos aqui. É, a empresa tem mais ou menos uns 25 anos de idade. Eles começaram importando sapatos da Europa e algumas ah, partes da Ásia e da Oceania também, né? Temos algumas pessoas que a gente importa da Austrália e da Nova Zelândia. Mas nos últimos 5 anos eles começaram um departamento de Customer Facing, que é lidando diretamente com o consumidor final, que é o departamento que eu trabalho. É, eu comecei nessa empresa como senior designer e como fotógrafo. Eu construí o departamento de fotografia da empresa. Antes eles só faziam coisas por fora. E nesse ano, em fevereiro, eu fui promovido a diretor de criação, que tem sido muito, muito bacana, né? E, Parabéns. obrigado. E também no meu tempo livre eu gosto de fotografar bastante editorial, né? Porque quando a gente trabalha dentro de empresas, a gente faz campanhas gigantescas, que são muito interessantes, mas editorial permite uma certa fluidez artística que eu gosto bastante. Então eu sempre trabalho com revistas, né, no meu tempo livre para conseguir ter esse balanço desse lado artístico e comercial. Muito bom, adorei. Bom, agora vamos voltar então um pouquinho lá pro passado. Conta Sim. pra gente o que tu queria ser quando tu era criança. É muito interessante, né? Porque eu não pensava em fazer fotografia de moda de forma alguma, ou fotografia. Eu queria ser flautista erudito, né? Eu tocava flauta transversal e queria muito seguir essa carreira e tive uma certa decepção no mundo musical, no sentido de perceber que não seria talvez uma carreira muito profitável, assim, não, eu não conseguiria me ver estável nessa carreira, além da competição que existe dentro do mundo da música, que não é sempre uma coisa muito saudável, né? Mas eu não tive necessariamente assim uma mudança de coração que falou, ah, meu Deus, agora eu vou tentar fotografia, né? O que aconteceu comigo foi que quando eu estava com 14 anos, eu queria ser um pouco mais independente, né? Eu sabia que a situação financeira da minha mãe não me permitiria ter mesada, eu queria sair com os meus amigos, queria poder ter uma vida social um pouco mais aberta, né? Não queria ficar tanto em casa e sair para procurar emprego com uma amiga, imprimir um resumê, um currículo, né? Que não tinha basicamente nada, né? Era só a minha experiência, tipo, de nono ano. E
Fiquei por quase 6 horas entregando esse currículo na rua, assim, Pra todos os uni- lugares possíveis. tudo que você imaginar, assim, sabe? Loja de roupa, restaurante, tudo. Tava assim, eu queria um emprego, qualquer emprego que fosse, né? Uhum. E o único lugar que me chamou para fazer uma entrevista foi um laboratório de fotografia, que estavam falando que eles estavam pensando em abrir esse departamento de training para pessoas mais jovens, né? No Brasil ainda Uhum. é Uhum. ilegal contratar gente com menos de 16, mas se você tem esse programa aprendiz, acho que é chamado. É, Menor é, aprendiz, né? isso Uhum. mesmo. É, aí ele tinha possibilidade de me contratar e de começar a trabalhar dentro dessa empresa. E foi lá que eu tive meus primeiros passos, assim, com o mundo criativo, né? Eu não era um fotógrafo, não aprendi fotografia lá, mas aprendi todo o processo de revelação de negativo, impressão, retoque, diagramação e até coisas de design também. Engraçada, a tua história, ela é muito parecida com outra fotógrafa que eu já entrevistei aqui algumas semanas atrás, a Michelle Cadari. Ela mora em Miami hoje e ela é de Curitiba. E ela também começou fotografando. Não, ela não começou fotografando. Ela começou fazendo essa parte de design gráfico e restauração de imagem, porque o pai dela trabalhava com isso, trabalhava com serigrafia desde cedo. Ah, que legal. E aí ela também. Bom, eu não vou contar a segunda parte da história dela, porque eu quero que tu conte a tua história para depois do final eu fazer aqui a comparação, que é bem parecida a história de vocês, mas quem já ouviu o episódio com ela sabe do que eu tô falando. Ah, bom, tá. Então tu conseguiu esse emprego e que era mais na parte assim, não exatamente na fotografia. E como é que surgiu a fotografia na tua vida? Na mesma época, assim, eu comecei a usar bastante o Twitter, né? E o Twitter naquela época era um lugar maravilhoso de se estar, né? Tinham muitos artistas, muitas pessoas movimentando tudo e eu, como sempre tive uma relação muito profunda com arte, eu sempre me envolvia com pessoas do ramo, assim, conhecendo pela internet e foi assim que eu comecei a descobrir esse lado mais artístico da fotografia, né? Porque imagina que a maioria dos clientes que eu tinha nesse laboratório eram fotógrafos de casamento, que não é necessariamente a parte mais criativa da fotografia, né? Então eu comecei a descobrir a fotografia autoral, fotografia de jornalismo, coisas que eu fui me interessando um pouco mais. E quando eu decidi que realmente era o que eu queria, eu comecei a pesquisar formas que eu poderia aprender fotografia que não envolvessem ter uma faculdade ou coisas assim que dependência, né, de uma posição financeira que eu sabia que minha família não tinha. Quando tu fala de fotografia de jornalismo, que tipo de jornalismo, que tipo, explica pra gente um pouco sobre o que é a fotografia de jornalismo. Bom, assim, a fotografia de jornalismo, em técnica, seria uma fotografia que você não altera a realidade, né? Você fotografa as coisas como elas estão para contar uma história dentro de um editorial, né? Então, geralmente você é contratado por uma revista, seja ela a Vogue ou National Geographic, para representar uma história que seja verdadeira, né? Ela não trabalha com invenções. Só que a realidade é que muitos fotógrafos de jornalismo posam os modelos da forma como eles querem, enquadram as cenas, então tem esses dois lados, né? Que apesar de em teoria ser uma coisa que assim você não deveria alterar a realidade, eles fazem isso em questão de por enquadramento e tudo mais, né? E grande nome brasileiro de fotojornalismo, acho que é Sebastião Salgado, né? Que é um grande ídolo nacional, incrível fotógrafo. E era basicamente esse tipo de fotografia que eu imaginava seguir, né? Uma fotografia autoral jornalística, diria. Entendi. E e aí, então, em que período que a moda entrou na tua vida? Porque até então você estava mais ligado à fotografia, ao jornalismo, à arte. Como que a moda surgiu aí nesse caminho? Tinha alguma inspiração da família? O que aconteceu foi assim, primeiro que eu saí desse laboratório, né? Um dos meus clientes
de lá me pediu para começar a trabalhar de forma exclusiva para ele. Ele era um fotógrafo de eventos, mas ele é praticamente um gênio de luz, assim, sabia modificar ambientes inteiros só com flashes e jogos de luzes e coisas assim, que era uma coisa que não tinham muitos fotógrafos em São Paulo que faziam, e era o tipo de fotografia que eu gostava bastante. E comecei a trabalhar com esse fotógrafo por alguns anos, e na mesma época eu escrevia artigos de história da arte, de artigos técnicos de fotografia e de impressão também, para um site de fotografia que existia na época chamado Fotografe Uma Ideia. Caraca, Era, que legal. E era mais por hobby ou realmente era um freela? Te pagava esse trabalho de escrever não, artigo? era mais por hobby mesmo, era tudo na colaboração. E um dia, um outro fotógrafo, que também era colunista desse site, chamado Henrique Rezende, ele me mandou uma mensagem, né? A gente era amigo há alguns anos já, por justamente contribuir para esse site por um tempo. E falou que ele estava vindo para São Paulo. Ele é de Minas Gerais, ele pediu para ficar na minha casa, falou pra gente ir junto fotografar a Fashion Week. E foi durante essa Fashion Week que basicamente mudou a minha vida, né? Que eu não imaginava que seria uma reviravolta tão forte como foi, principalmente porque eu ter vindo de uma família sem muitas condições financeiras, eu nunca tinha entendido o lado artístico da moda, né? Eu nunca tinha sido exposto aos grandes mestres e até a questão assim hoje o tipo de moda que eu gosto, sabe, McQueen, Margiela, que são disruptors, né? São pessoas que fazem uma moda selvagem, uma moda que quebra as normas, que é exatamente o tipo de arte que eu gosto, mas não tinha noção. Para mim, moda era Renner, Riachuelo, coisas que eram bem comerciais. E eu não imaginava, né, que tinha todo esse lado. E claro que nunca tinha passado também pela experiência, assim, de me vestir de forma que eu pudesse me expressar também, né? Que eu basicamente ganhava roupa dos meus parentes, de primos, coisas assim, e usava o que tinha, né? Então, eu não tinha esse apelo com moda, mas durante essa Fashion Week eu assisti um desfile que foi o desfile do Lino Villaventura, coleção de inverno de 2012, acredito que sim. E foi uma coisa assim que me tocou profundamente. Primeiro que o desfile começou tocando Baquianas Brasileiras número 5 de Villa-Lobos, que por conta da minha formação musical era uma das peças que eu costumava tocar bastante, que sempre foi uma das minhas favoritas. Villa-Lobos, ele é um compositor do modernismo brasileiro que tinha aquilo de quebrar as normas do movimento artístico. E até a estética do Lino, né? O desfile começou com uma fumaça, você não via nada, e os modelos saindo dessa fumaça com uma moda gótica. Jamais queria imaginar assim, uma textura gótica saindo de uma passarela brasileira. E com a marca do Lino, que é essa coisa bem folclórica nacional brasileira. Então foi um misto artístico que eu não imaginava que pudesse acontecer, principalmente no ramo da moda. E aquilo roubou meu coração, eu comecei a chorar no meio do desfile, tava tremendo, mal conseguia fotografar. Mas não teve jeito, foi ali que eu percebi que era o ramo que eu queria, né? E, Juntou mas várias que, paixões num momento só. Nossa, foi o teu aha moment, como falam, né? Que é quando vi, nossa, eu exatamente. posso trabalhar com fotografia e unir a moda e unir a música clássica. Que, nossa, muito interessante. Eu queria voltar um pouquinho no tempo pra te perguntar como que surgiu essa paixão pela música clássica. Eu nunca tive muito conhecimento sobre, mas uma coisa que eu já participei, que foi muito legal, foi o voluntariado que eu fiz durante a faculdade no FEMUSC, que é um festival de música clássica lá do meu estado, que acontece lá em Jaraguá do Sul. E aí, a minha faculdade sempre pede pra fazer algumas horas de serviço de voluntariado, né? E aí eu voluntariei lá pra ser a recepcionista da porta, pra pegar o ticket da galera. E aí a gente sempre podia escapar e assistir. Mas o FEMUSC foi muito legal, foi uma oportunidade, assim, de conhecer
cantores, músicos, musicistas clássicos do Brasil inteiro reunidos numa cidade pequena que é Jaraguá do Sul, e aí eu poder interagir com todo mundo foi muito legal. Mas vai lá, me conta Incrível. como é que foi essa tua vontade de estudar música clássica. Sim, eu sempre tive uma conexão com música muito forte, né? Primeiro, assim, como criança que fazia, sabe, com aquela flauta doce, sabe, aquela retinha. E como eu tive uma certa aptidão musical, o professor de música da escola que eu estudava, ele tinha vários instrumentos, né? Então ele foi me passando por todos, assim, eu toquei trompete, trombone, trombone de vara, aqueles de... E a escola tinha uma banda que, sabe aquelas bandas de marchar com... Sim, e- e nos desfiles de aniversário da cidade, de 7 de setembro, tudo. Sim, exatamente. E foi assim, né? Então eu cheguei a fazer alguns desfiles, teve um que foi no Play Center, inclusive, a gente marchando por 6 horas e tocando música, e Nossa. comecei assim que eu peguei o gosto pela música, mas música clássica mesmo foi quando eu comecei a estudar flauta de forma dedicada, sabe? Assim, Uhum, de aquela flauta transversal de lado, uhum, que uhum. aí comecei a estudar mesmo, porque acho que a música clássica, ela precisa de uma certa sensibilidade que o mundo moderno não nos permite, que é o tempo, né? Tem sinfonias de Mahler que elas passam 30 minutos criando tensão para te resolver em 5 minutos, assim. Então Nossa. é uma preparação que eles fazem que exige uma certa sensibilidade que demora para você conseguir. Eu, por exemplo, tinha muitas peças que eu não gostava, mas elas foram me ganhando com o tempo justamente por aprender dessa forma. E creio que muito disso também tem a ver com o tempo, né? Essas peças são tão longas, exigem uma certa calma para você apreciar e tudo mais. Uhum. E foi realmente quando eu comecei a estudar de aprender a música mesmo, que foi que me ganhou. Legal. Muito bom. Bom, voltando pra moda, depois do teu São Paulo Fashion Week, o que que passou pela tua cabeça? Meu Deus, eu quero trabalhar com isso agora. Quero mudar completamente o meu estilo de fotografia. O que que tá passando pela tua cabeça depois de tu ter tido esse aha moment? Sim, é. Uma coisa que, né, eu não costumo comentar muito é que, né, eu sempre fui um fotógrafo, não sei como seria em português, mas tipo, no budget, sabe? No... Sim, com um orçamento específico. Não sei como falar isso também. É. Com orçamento Sim, mas assim, limitado. orçamento limitado, acho que é uma boa forma de dizer. Uhum. Então, assim, cheguei a fotografar a Fashion Week com uma lente quebrada e fazendo assim, trá, trá, com foco, para que sabia que uma das fotos estaria focada. Mas minha câmera não estava assim das melhores, né? Por causa justamente disso. Então, requeriu bastante estratégia para conseguir montar um equipamento que fosse apropriado, né? Eu consegui fazer essas coisas assim devagar. Então meus primeiros ensaios assim foram com amigos, justamente com essa vibe assim de fazer tudo um único look por 4 horas, porque sabia que 4 fotos boas desse ensaio sairiam e era Uhum. bem isso, assim, né? A moda que se fotografava na época, que era 2011, 2012, era uma moda bem a vibe de Bob Wolfenson e Paganini, sabe? Aquele flash gritando, aquelas coisas assim. Então, isso de luz natural é um conceito de agora, né? A moda de antes era flash para tudo. Mas conseguir chegar nisso com equipamento limitado era bem difícil antes, né? Assim, eu tinha um flash que às vezes ele soltava faísca com fogo, sabe? Era uma coisa bem Nossa! precária, mas a gente fazia o que podia, né, para conseguir ter as fotos que queria. Nossa, isso era uma coisa que tava na minha lista aqui pra te perguntar sobre isso mesmo, sobre a parte financeira, porque eu acho que a fotografia é uma das áreas da moda, se for ver, de profissão da moda, que mais necessitam investimento de equipamento. Como que. E aí, por quanto tempo que tu se virou com esse orçamento ilimitado, como você estava falando?
Nossa, assim, desde que eu, assim, primeiro, pra minha primeira câmera, eu tive que juntar, assim, 9, 10 meses, né, pra conseguir ter. E, assim, não era nem uma câmera boa. Era uma câmera, assim, que se eu colocasse o ISO um pouquinho mais alto, ISO é a sensibilidade do filme digital. Se eu esquecesse e colocasse um ISO, assim, um pouquinho mais leve, em vez de 100 fosse 200, as fotos perdi tudo, sabe? Hoje as Nossa. câmeras, elas vão a ISO 6200, 6400, sabe? Tranquilamente, sem nenhum grão. Mas não era na época. Então, assim, comecei com equipamento super limitado e continuei com equipamento super limitado, né? Porque quando você começa no ramo da moda, você não ganha bem, né? A maioria dos trabalhos que você faz são editoriais não pagos, que você faz por Uhum, portfólio, uhum. e você faz umas campanhas pro lado que geralmente são de marcas não tão grandes, né? Acho que as marcas maiores, mesmo se eu tivesse na época uma qualidade de imagem que eu não tinha, que fosse atraente para essas marcas, a quantidade de equipamento que você precisaria para fazer uma campanha, sei lá, da Riachuelo, é no mínimo uns 60 mil reais, assim, que você teria que investir, Nossa. sabe? Da onde que eu vou Sim. tirar esse dinheiro, né? Então, tem que ser E tudo quanto assim tempo que com. levaria pra ganhar de novo esse dinheiro, né? Fotografando as campanhas e tudo. Exatamente. Então, é uma coisa assim fora da realidade, pelo menos da Uhum. minha realidade na época, né? Mas coisas menores, assim, sabe, book de agência, campanhas de marcas pequenas, foram coisas que conseguiam me manter e conseguiam me fazer com que eu conseguisse aos poucos investir no meu equipamento. E pra quem tá começando hoje, assim, e também tem um orçamento limitado, o que que tu falaria pra essa pessoa? Como começar? Qual que é a coisa mais importante pra investir? Eu acho que o mundo mudou de uma forma muito bacana, porque hoje em dia eu acho que se você tiver um celular bom e muita criatividade, você tá feito, né? Porque a moda hoje em dia ela pede uma linguagem muitas vezes de luz natural. Claro que temos muitos fotógrafos que ainda fazem uma linguagem linda de luz de flash, tipo o Pavarotti, né, que acabou de fotografar a Rihanna para para Dazed, a Beyoncé para Vogue britânica, brasileiro também. E Rafael usa uma linguagem de flash bem forte, né, mas o mundo da moda agora usa bastante luz natural. Então, uma luz de janela, uma luz mais lateral, mais difundida, com uma coisa mais criativa, acho que é o tipo de coisa que eu conseguiria sustentar até com o celular, que é o que eu acho que faz a moda de hoje em dia ser uma moda mais bonita, menos elitista e mais acessível. Que é Muito bom. uma das razões de eu ter querido voltar para a moda, é essa acessibilidade, essa diversidade de corpos, essa inclusão social que tem acontecido. Eu entrevistei um fotógrafo de moda que mora em Nova York. E ele estava contando que durante a pandemia ele ofereceu o serviço de fotografia em casa. Então ele ligava pelo FaceTime para as pessoas e pedia para elas posicionarem a câmera em lugares específicos, fazia a direção ali, né? E ele falou que dava certo, que ficava Sim, muito bom. Então, muito legal isso que tu falou agora sobre o celular, né? Que é uma coisa muito. ah, todo mundo tem, né? Muito acessível. É, todo mundo não, né? Mas tipo, a maioria das pessoas tem, então é acessível. Então dá pra começar com a criatividade e com o que você já tem. Então, gostei dessa dica. Muito boa. exatamente. E claro que assim, com o tempo, conforme você vai trabalhando no ramo, você pode investir em coisas que façam uma linguagem única do seu trabalho, né? Mas acho que o mais importante é você ter uma direção artística. Acho que isso é o mais importante hoje em dia, né? Que você ter uma luz bonita, qualquer um faz. Mas você fazer uma direção artística que represente alguma coisa, que transmita algo que você possa sentir, isso que é o mais difícil, né? Então, acho que fazendo até coisas à mão, assim, se você não precisa nem ter um stylist com você para começar, porque você fazendo uma coisa artesanal que fique bonita artisticamente, isso ajuda a lançar. Né? O mundo da moda tem uma vibe agora muito de anti-moda, né? Que é passando dessa fase antiga da moda e deixando as coisas mais artesanais. Então, sei lá, pegar o celofane e enlouquecer, sabe? Muito bom. Eu queria saber um pouquinho de ti sobre portfólio.
pra moda? Ah, bom, depois de São Paulo Fashion Week, tu fez esse desfile, esse primeiro desfile. Como que tu conseguiu os teus primeiros clientes? Como que tu montou o teu portfólio? Só esse desfile já foi o suficiente? Ou tu teve que correr atrás de outros trabalhos para montar um portfólio de moda mais consistente? Sim, é uma confusão. Não confusão, acho que é um. Aí tem a palavra certa, tô esquecendo, mas sabe quando você. Num estereótipo? Não. Ai, perdão. Mas assim, quando. Tenta falar inglês, o que quiser, a gente vai mexendo Beleza. aí. Esse é um podcast que não tem problema falar termos em inglês, pode mandar, porque eu acho que eu sempre falo que a gente acaba tornando isso no fashion vocab, fashion design, fashion vocab do Moda na Mochila, pra ajudar a galera a aprender inglês também, né? Ah, sim. Nossa, e eu tô desaprendendo português numa velocidade absurda. E eu achava E- que, antes de morar aqui no Canadá, eu achava, não, gente, jamais, jamais eu vou esquecer as coisas, não tem como. Eu passei 25 anos aqui nesse país e a gente. Não é que acaba que a gente esquece também, às vezes a gente esquece, mas às vezes tem termos que fazem mais sentido em inglês, porque a gente tá convivendo aqui, tem coisas que não tem, assim Exatamente. como tem termos em português que não fazem sentido em inglês, tipo saudade, não tem uma tradução exata. Tem vários termos em inglês que fazem mais sentido em inglês. Então, a gente acaba usando muito mais. Sim, exatamente. É justamente isso que eu tava tentando fazer. Eu tava tentando traduzir um termo em inglês que eu não É. faço ideia como seria em português. Mas é assumption. Assumption é. Assumption é. Deduzir, né? Deduzir, eu acho que Uhum. é. Pode ser, acho que sim. Mas as pessoas deduzem que fotógrafo de passarela, fotógrafo de fashion week é fotógrafo de moda, mas não é bem assim, sabe? Fotógrafo de passarela é jornalista. É, não é a pessoa que vai sair fotografar a Vogue. Claro que muitas das pessoas que amam moda acabam aceitando esses freelances de jornalismo justamente para estar nesse ambiente, para estar nesse backstage, para conviver com pessoas do ramo, né? Que é uma experiência bem única. Uhum. Mas o portfólio que você faz numa Fashion Week você dificilmente consegue usar para trabalhar com moda, né? O que aconteceu comigo foi mais uma dessas coincidências loucas da vida que eu tava fotografando meus amigos, né? Fazendo uns ensaios assim aleatórios assim pela Paulista com um flash dedicado bonito, tudo mais. E um amigo de um dos meninos que eu fotografei viu meu portfólio, ele estava procurando material novo para fazer porque a agência dele estava querendo mandá-lo para a Ásia. E ele gostou da minha luz, gostou de como eu estava fotografando, me mandou mensagem perguntando se eu queria fotografá-lo. E primeira vez com um modelo de verdade, eu claro que falei sim. E ele falou que o amigo dele era stylist, traria as roupas e tudo mais. E então foi assim uma primeira produção assim mais bacana que eu tive. E as fotos desse modelo fizeram tanto sucesso com a agência porque ele conseguiu fechar 5 contratos diferentes em países diferentes da Ásia usando Nossa, essas fotos que eu fiz. A agência dele caramba. falou: Meu Deus, chama esse fotógrafo aqui. E, né, assim, as agências de São Paulo são todas no Morumbi, sabe? É um tipo de. Eu nem tinha roupa para ir na agência para conversar com as pessoas. Eu fiquei assim, totalmente assustado, né, no começo, mas fui na cara e coragem, mostrei meu portfólio, a agência começou a me mandar modelos para fotografar e as agências de São Paulo, quando você começa a ter modelos conhecidos no seu portfólio, ou modelos são agenciados com agências conhecidas, eles confiam que você vai poder fazer um trabalho de qualidade com esses modelos, principalmente quando eles te chamam para conhecer a agência, conversar com os bookers e tudo mais. E Uhum. acho que muita gente acha que isso é gatekeeping, né? Que se fala bastante por aqui, mas as pessoas não pensam muitas vezes, por exemplo, muitas das modelos que acabaram de começar no ramo da moda têm 14 anos de idade. Como você vai mandar uma pessoa tão jovem para casa de um fotógrafo desconhecido, sabe? Tem essa questão da segurança dessas pessoas, ou até mesmo se for uma pessoa de bem, né?
imagina você mandar, a pessoa passa a tarde inteira fotografando e você não consegue usar uma única foto, né? Então, as agências, elas têm realmente essa preocupação em proteger a modelo, proteger Uhum. o Que investimento bom. que eles Que fazem. bom ouvir Sim, isso. com certeza, com certeza. Então, demora para você conseguir começar a circular no meio, mas depois que você tem a primeira porta aberta, costuma ser um pouco mais fácil, né? Uhum. E foi assim que eu comecei. Então, uma agência me recomendando a outra, outra me recomendando a outra, ouviu meu trabalho e quis trabalhar comigo. E disso conhece stylists querem trabalhar comigo, querem fazer editorial, conseguimos umas publicações interessantes, aí revistas vendo esses materiais interessantes começam a pedir comissão. Então as coisas foram acontecendo assim naturalmente, né? E eu fiquei assim, desde essa Fashion Week até o momento que eu saí do Brasil, foram mais ou menos 2 anos. E eu tive um crescimento assim meteórico, né? Eu nunca tinha esperava que fosse acontecer tudo tão rápido, mas eu estava fazendo revista impressa, eu fotografei um editorial de moda que existia dentro da revista Sexy, que nem imaginava que existia moda masculina dentro da Sexy. Foi muito interessante a descoberta, mas era um time incrível, com uma produção gigantesca. As fotos ficaram bem bonitas. Fotografei com a Heloísa Tolipan, a última das passarelas da Gisele. Fotografei a Stella McCartney para a Heloísa Tolipan e o Gaspar Nossa. Ullier. Então, assim, tava no topo do mundo, imaginando naquela hora, né? Cara, que massa. Então, tá, tu tava nesse constante crescimento aí no Brasil. Como que surgiu a oportunidade de se mudar pro Canadá? É interessante porque minha família conversa sobre se mudar para o Canadá desde que meus pais se separaram, com 11 anos de idade, porque minha tia mora aqui no Canadá faz agora acho que quase 25 anos. Caramba. E como a separação foi muito difícil para minha mãe, e ela e a irmã sempre foram muito ligadas, minha tia falou: Ah, por que você não junta as suas coisas e vem para cá, né? E, que era o desejo das duas, né? De pelo menos assim envelhecerem juntas numa casinha e poder uma cuidar da outra, né? E isso assim, com o tempo foi passando, não era para acontecer. E quando eu tava com 16 anos de idade, 16, não, 17 para 18, foi quando era para eu vir para a primeira vez pelo Canadá. Isso antes da moda acontecer, né? É, era para eu vir para cá. Minha tia falou assim: "Ah, vem para cá com um visto de estudo, né? Uma coisa mais simples, fica um tempo para cá, eu pago suas despesas e se você conseguir se adaptar bem, vai ser mais fácil para sua irmã, para sua mãe virem, né?" Só que meu visto foi recusado no último momento. Eu tive Não festa de despedida, pedi acredito. demissão e foi assim avassalador. E Nossa, eu é, fiquei lendo a tua história, você tava contando isso, e aí eu fiquei imaginando eu também. Eu também tive festa de despedida, também morei em São Paulo por um tempo, né? E aí o pessoal todo do escritório fez uma festinha, trouxe bolo com temática de Canadá, bandeirinha, tudo. Eu fiquei imaginando, meu Deus do céu, já pensou se todo mundo tivesse feito isso e aí tivesse visto negado como o Gustavo, eu ia ficar muito triste também, cara. nossa, totalmente. Foi devastador, né? Eu fiquei assim um tempo assim com depressão e sem saber o que fazer da vida, porque, né, tinha pedido demissão daquele estúdio de fotografia, que foi onde eu aprendi a fotografar, e não sabia o que fazer. Aí foi nessa época que eu peguei assim, eu tinha guardado, sei lá, uns 2, 3 mil reais. Eu falei, tá, vou pegar isso, investo em algumas luzes pro meu estúdio. E falei, vou tentar na cara e coragem esse tempo que eu tenho que ficar no Brasil, tentar pelo menos trabalhar com conta, por conta própria, Uhum. fazer uns freelancers. E foi nessa época que a fotografia de moda apareceu, que essas oportunidades apareceram. Foi, assim, praticamente uma intervenção divina que aconteceu na minha vida. Mas, assim, isso acontecendo e eu sabendo que 1 ano ou 2 anos depois, provavelmente me mudaria para o Canadá. Uhum. Só que, né, foi uma decisão difícil, porque eu sabia que o Canadá não tem essa potência
no mundo da moda que o Brasil é, né? Toronto, na época, era assim, minúsculo, sabe? Tinha praticamente nada de moda. E Vancouver, então, nossa, então, não, era praticamente inexistente, né? Mas imagina assim, toda a dificuldade financeira que eu tive, inclusive quando trabalhava com moda no Brasil, a diferença de vida que o Canadá poderia me proporcionar foi uma coisa que eu nunca tive, né? Uma qualidade de vida que eu nunca tinha tido no Brasil. Então, quando a oportunidade apareceu de novo, de eu poder me mudar com a minha família, embarquei no avião e falei, se daqui a um ano não der certo, eu volto, né? Se eu achar que era mais feliz no Brasil, eu volto, mas difícil, né? Acho que muitas pessoas não têm uma noção de quão traumática é a experiência de imigrar para um país desconhecido, né? Eu imigrei mal falando inglês, com inglês assim super básico, mas eu sei que muitas pessoas que imigraram com inglês perfeito também tiveram uma certa dificuldade, né? O meu primeiro emprego em Toronto foi fazendo customer service, que é atendimento ao consumidor, para uma empresa que trabalhava com clientes brasileiros. Então eu estava Ah, ligando para o Brasil, né? aham. E era muito interessante, assim. Primeiro que eu tinha que sair de casa no meio do inverno de Toronto, a -30, às 3 da manhã, pegar 2 ônibus Nossa, até Scarborough, que só tinha que era o night caramba. bus, para chegar lá no escritório às 7 da manhã, que tinha que começar cedo para bater com o horário de São Paulo, né? Mas era um emprego que eu consegui, né? Não tinha conseguido emprego no shopping, restaurante, nada. Nada tinha me contratado. Mas como português eu consigo falar, aquele emprego foi um bom emprego para começar. E nessa empresa, nós éramos uma equipe de 10 ou 12 brasileiros. Tinha uma cientista bióloga com PhD em desenvolvimento de embriões humanos, assim, com prêmios internacionais. E lá trabalhando com customer service com a gente. Uma Porque também não fonoaudióloga falava incrível. inglês. Não, com inglês bom. Mas porque Caramba. justamente essa transição para a própria carreira nem sempre é fácil, né? E tinham várias pessoas de ramos diferentes, assim, médicos, Uhum. fisioterapeutas, marqueteiros e por aí vai. Uhum. Então, assim, foi um certo conforto de perceber que eu não era a única pessoa nessa situação, mas também um certo medo, né? De imaginar, e agora, né? Será que é isso pro resto da minha vida? Porque, claro que tem o lado positivo, né? Que apesar de ser um emprego mais simples, tava ganhando, sei lá, 4 vezes o que eu ganhava no Brasil. Tava comprando roupa para eu mesmo pela primeira vez, assim, vivendo a minha vida. Cara, Mas sim, é né? muito legal. E é por isso que o Moda na Mochila existe. Pra É, mostrar que não precisa, que a gente vai passar por essas fases. Tem uma amiga minha uma vez que falou uma coisa que é assim, que as pessoas às vezes entram em contato com ela, que ela também mora no Canadá, pra saber como pular as fases da vida de imigrante. Mas não tem como pular fases. Você vai passar por momentos difíceis, por momentos de dúvida. Mas a gente tá aqui pra mostrar que existe uma luz no fim do túnel, que é possível trabalhar com o que você gosta, no país que você tá morando, que você decide se mudar. E até queria saber de ti, assim, tu já tinha ouvido de algum outro brasileiro que trabalhava com moda ou fotografia de moda no Canadá antes de se mudar, ou não? não. E foi assim, um pouco de uma grande decepção, porque eu comecei a namorar, conheci um canadense, começamos Uhum. a namorar, e ele morava Ele estudava na Ryerson, sabe, que é a Ryerson University. Acho que eles mudaram de nome recentemente, né? Agora é Mas. TMU, Toronto Metropolitan Hum, University. isso. E ele alugava um quartinho pequeno numa casa que tinha 3 quartos. Uhum. E era assim era uma casa muito antiga, não bem cuidada, assim, com chão sujo, tinha uns roommates super porcos. Mas o dono da casa, que tinha um quarto, ele era um fotógrafo de moda. E ele, tipo, tendo que sublocar o próprio apartamento para pagar as contas. E aquilo para mim foi. E ele tinha, assim, sei lá, 60 anos, assim, ele era uma pessoa de mais idade.
aquilo pra mim foi um choque tão grande. Eu falei, meu Deus, será que é essa a carreira que eu quero pra mim? Nossa, mas fotógrafo de moda. De moda, com Parece que estúdio essa dentro do pessoa apartamento. entrou ali pra realmente ser ali, tipo, te provar, te confirmar. Tu quer isso mesmo pra tua vida? Tu vai ter que trabalhar muito. Exatamente. Nossa, que coincidência de moda. Nossa. De moda, né? E nessa época, assim, né, eu já tava me sentindo, assim, mais ou menos, assim, eu não tinha pegado na minha câmera, eu tava trabalhando lá Uhum. naquela empresa de customer service fazia uns 6 meses e minha ideia inicial era assim, vou me mudar pra Toronto, fico em Toronto, minha família quer ir pra Vancouver, eles que vão. Mas aí eu percebi que era muito mais difícil e percebi assim, realmente ter esse apoio da família por perto era uma coisa que é um privilégio que muitas pessoas não têm quando elas Uhum. imigram, né? Então, quando minha tia saiu desse emprego, eles pagaram para ela trazer um caminhão com todos os móveis para Vancouver. Eu falei, meu Deus, uma oportunidade dessa é difícil, né? Então, resolvi me mudar para Vancouver. Trabalhei alguns meses assim aleatórios, mas quando eu me mudei para Vancouver, eu tava com inglês bom o suficiente para tentar voltar pro meu ramo. E foi aí que foi um dos maiores tapas na cara da minha vida, que não consegui nada, assim, nem assistente de estúdio, como me contrataram. E era justamente por não ter formação de faculdade, mas não ter faculdade canadense, né? Sei que tem uma certa dificuldade para faculdades internacionais, mas eu não tinha nada, né? Então não me contrataram. Eu cheguei a ouvir uma vez, inclusive, de uma recrutadora que eu tinha o melhor portfólio de todos os candidatos, mas por não ter faculdade eles não me contratariam. Nossa. E, e foi um momento pra mim que me fez take a step back, sabe? Pra tentar refletir. Será que é isso que eu quero? Será que vale a pena todo o dinheiro que eu teria que investir em uma faculdade, todo esse tempo que eu teria que Uhum. investir, para talvez não conseguir, né? Foi uma... Foi um momento de reflexão, né? E Não, mas o que que te ajudou a refletir nesse momento? Ah, o que que tu lembra, assim, se era mais ficar sozinho ou conversar com a família, com amigos? acho que foi ficar sozinho mesmo, que eu gosto de fazer meus planos, assim, fazer. Eu gostava de jogar xadrez na escola, né? Eu participava do time de xadrez. Então, às vezes sou eu e eu mesmo assim, tá, se eu fizer isso, é isso, se eu fizer aquilo, é aquilo. Então eu ficava tentando ver, assim, qual que era a melhor estratégia para mim, né? Para conseguir tentar voltar pro meu ramo. Ou para trabalhar em outro ramo, né? E foi exatamente o que eu acabei decidindo, né? Eu resolvi fazer uma faculdade não de fotografia, fiz uma faculdade de design gráfico, justamente porque eu pensei que seria, primeiro, um ótimo plano B, mas eu percebi quantos fotógrafos que eu tinha conhecido no passado tinham carreiras que começaram em outro ramo, né? Ou Uhum. publicidade, ou design, ou criação, ou até moda, né? Então, eu percebi que existia essa possibilidade de voltar para a fotografia, mas tendo uma formação criativa. E, e, e a ideia de ter que voltar para a faculdade para aprender coisas que eu passei os últimos 4 anos aprendendo na marra, assim, parecia um desperdício de dinheiro, né? Faculdade no Canadá é uma coisa muito cara, mesmo com o Sim, empréstimo estudantil que eu tive. Imagina assim, esses seriam meus próximos 5, 10 anos pagando, então especialmente como achei que estudante internacional, né? Que é 4 exatamente. vezes mais caro do que um cidadão canadense. Exatamente. Então achei que não valeria a pena para mim. E por isso resolvi design e foi uma grande bênção para mim, porque abriu minha mente como fotógrafo de uma forma que eu não conseguia entender ainda, assim. Porque muitas vezes a forma como eu fotografava, ela dependia de coisas externas fora do meu controle. Então, eu dependia muito de um styling bem feito, de uma Uhum. locação bem organizada, de um estúdio com um seamless bem bonitinho, mas era realmente voltada
para porque eu trabalhava também com pessoas muito boas. Eu tive muitas oportunidades muito boas quando eu trabalhava em São Paulo. E realmente São Paulo, as pessoas do mundo criativo da moda de São Paulo devem ser estudadas pelo resto do mundo, porque é um talento que não se compara. E quando você trabalha com pessoas assim, elas ajudam a elevar o seu trabalho. Inclusive compensando por coisas da direção criativa que eu não tinha na época, né? Chegaram várias vezes, por exemplo, que fiz parcerias com stylists que a direção criativa do Insight era deles, né? Eu só executei as ideias. E a faculdade me ensinou a fazer toda essa parte de criação, que é muito importante em design, né? Design é 100% pesquisa, ideação e desenvolvimento de ideias. E isso abriu minha mente de uma forma assim que eu não consigo nem explicar. Eu tive professores excelentes nessa faculdade. E faculdade mesmo foi onde eu tive minha primeira oportunidade de voltar para o ramo de fotografia, porque teve... essa faculdade, ela permitia que os estudantes tentassem challenge, Desafiar. desafiar algumas das matérias, ou uma das matérias, se você conseguisse comprovar que você já sabe do conhecimento. E esse curso de design tinha aulas de fotografia digital. Então eu falei, uma ótima oportunidade para economizar um dinheiro para esse semestre e tudo mais. E então mandei meu portfólio para a faculdade, falei, tenho essa experiência de fotografia. E é isso, assim, né? Esperando somente falar, tudo bem, ok, você não precisa tomar a faculdade. Mas aparentemente foi um grande bafafá entre os diretores da faculdade que passaram um para o outro meu portfólio. Chegou na diretora de moda do campus, que era um curso totalmente diferente. Ela me ligou no dia seguinte e falou assim, quer fazer uma reunião comigo? Eu quero conversar com você a respeito. Aí eu cheguei na reunião e falei, olha, eu tenho essa revista aqui que é uma amiga minha, ela tá procurando um fotógrafo fazer uma capa aqui em Vancouver. Falou, eu vou fazer o styling, eu não faço geralmente styling, mas para essa revista eu gosto muito do conceito deles. Falei, e ela falou, gostei do seu trabalho, quero que você fotografe, vamos nos encontrar com eles. E foi assim, fiz minha primeira capa de moda no Canadá, foi do nada, né? E continuei fazendo fotos para essa revista, assim, até 2 anos atrás, quando eles fecharam, infelizmente, pela pandemia. Mas foi super interessante. E comecei a trabalhar com essa diretora, assim, campanhas menores, outras revistas, e ela é uma querida, inclusive. Mas, assim, não era suficiente para eu me manter, né? Assim, eram coisas mais, assim, de lado. E custo de vida no Canadá é uma dor nos rins, né? Que você tem que fazer muito Especialmente nas dinheiro cidades que a todo gente mês. mora, né? Toronto e Vancouver são uma das cidades mais caras do Canadá, né? Exatamente. Tu falou 2 coisas que eu achei muito legal. Primeira, quando tu falou que tu viu a trajetória de outros fotógrafos pra saber como que eles começaram. E aí tu percebeu que eles tinham formação em outras áreas pra complementar a fotografia, né? Isso eu acho uma coisa muito legal de a gente vai no LinkedIn, vai ver a entrevista da pessoa, ouve o podcast aqui do Moda na Mochila pra ouvir como é que a pessoa começou e pra tirar esse mito, essa estigma do trabalho de moda dos sonhos, né? Que a pessoa já nasceu pronta e é talentosa e é isso aí, é só isso que ela precisa. E se você nunca tiver o talento dela, você nunca vai chegar lá, né? Então, eu acho muito legal isso que você fez de ver, avaliar como que foi a trajetória dessas pessoas que tu admirava pra se inspirar e também fazer algo parecido. Outra coisa muito legal também que eu achei que tu fez, que acabou acontecendo pra ti também, foi usar a faculdade pros motivos certos, né? Além de aprender, fazer essa rede de contatos aí que aconteceu pra ti, através do teu portfólio e tudo mais. Porque a faculdade não é garantia de que você vai conseguir um emprego na área, né? É todo ali as outras coisas que ela te oferece também, de se mostrar e mostrar teu trabalho, conversar e montar tua rede de contatos.
Achei muito legal esses dois pontos aí desses últimos tempos, essas últimas falas que tu comentou. Sim. E acho que assim, do primeiro ponto que você falou, é uma coisa que acho que acaba faltando muito, principalmente quando as pessoas estudam só fotografia, é que fotografia de moda requer conhecimentos muito específicos, que você acaba não aprendendo necessariamente na faculdade, né? Você acaba precisando ter uma paixão assim descontrolada por moda para aprender isso por conta própria, porque infelizmente não tem um curso que te diga o que moda representa, sabe? Você conhecer fotógrafos de moda que não sabem quem Margiela foi, ou a importância do que ele fez para o mundo da moda e como isso se transformou, são coisas que não são ensinadas, infelizmente, né? Então, demora um tempo para conseguir entender o que é esperado de um fotógrafo de moda, todas essas características do processo de criação e de entender realmente o que moda traz, né? E do segundo ponto também, é muito interessante você falar disso, porque até o ramo que eu fiz de design gráfico é um ramo super competitivo. Da minha classe, nos formamos, acho que foram 23 alunos, acho que consigo contar 5 pessoas que ainda trabalham no ramo. Então, é um ramo super competitivo. E se você não fizer suas conexões, se você não se dedicar como deveria durante a faculdade, fazer seu portfólio bonitinho, impecável, você vai acabar caindo para trás, né? Vai acabar não conseguindo atingir essas coisas que você tem como ambição. Quais são as diferenças de trabalhar com fotografia de moda no Brasil e no Canadá? Olha, assim, o Brasil é um dos melhores lugares do mundo para se trabalhar com fotografia. Porque enquanto o mundo tá caminhando, o Brasil tá correndo, sabe? O Brasil tá lá batendo o pé com os melhores do mundo. Canadá não tá nem pensando em começar a andar. Então, muitas das coisas que eu acabo tendo que conversar com os meus clientes ou com as campanhas que eu faço, exige uma certa paciência, um certo aprendizado de querer mostrar, falar, olha, isso não se faz 10 anos. O mundo da moda está aqui agora, sabe? Então, é o tipo de coisa que eu não precisava fazer no Brasil. As pessoas estão assim, sabe? É uma competição muito grande, todo mundo está muito atento ao que está acontecendo. Canadá, ele é um núcleo próprio, né? A moda aqui é uma moda que já passou, as pessoas se vestem de formas que já passaram. Quer dizer, mais ou menos porque Vancouver está mudando muito, porque agora a gente tem uma população asiática incrível, maravilhosa, que se vestem muito bem e estão puxando o mercado da moda para Vancouver se tornar esse polo que está se tornando nos últimos anos. Mas os canadenses em si têm uma certa dificuldade com moda. Então as marcas que se tem aqui, elas são muito mais comerciais, mas também para Vancouver, para a Costa Oeste em específico, elas são muito mais lifestyle focused. Elas são, Sim, sabe, uma calça que se desdobra de 1000 vezes para virar a prova funcional, né? d'água. Exatamente. É tudo tecnológico, né? É É uma uma moda coisa. tecnológica. Eu faço as perguntas em geral, assim, mas é como você tá falando, né? É tudo muito específico de região e de vivências que a gente teve. Por exemplo, se você morar um tempo em Montreal, que é a província do Canadá com descendências francesas, eles têm uma preocupação com a moda completamente diferente de Toronto. Diferente de Sim, Montreal, tem um estilo completamente diferente. E assim no Brasil também, né? Que é um país gigantesco. Então as pessoas têm estilos completamente diferentes no sul, no norte, no nordeste, no sudeste. Então, para quem tá ouvindo, gente, não considerem que a gente tá falando isso assim, generalizando. São só com base nas nossas experiências, né? exatamente. Acho que é um ponto bem importante, né? Muitas vezes eu esqueço que eu vim de São Paulo para Vancouver, né? E não de uma cidade menor, de outra parte do Brasil, ou também não fui para Toronto, né? Então, com certeza é uma perspectiva
bem única do que eu vivi. Uhum. Mas eu concordo até também, como você estava falando, dessa questão de desenvolvimento, né? Até porque eu sempre falo disso que eu vim de uma região do Brasil que é um polo têxtil. Tem muito. Uhum. Se eu for falar assim, em número de oportunidades, tem muito mais oportunidades para trabalhar com moda na minha região do que aqui em Toronto. Porque tem muito menos marcas aqui. A maioria das marcas não produzem aqui, é só o escritório aqui. Então, eu também concordo com isso, até por essa quantidade, por esse número grande de empresas que se formam todo dia, de empreendedores, né? O brasileiro tem uma veia empreendedora muito forte. A gente realmente também acho que lá a gente está muito mais avançado na questão de branding, de redes sociais, de campanha, de fotografia. E aqui tem muito menos, né, quantidade de empresas criando, então fica um pouco mais atrás mesmo do brasileiro, que é um povo muito criativo, né? Sim, Por isso com estamos aqui dominando certeza. o mercado mundial, moda na Exatamente. mochila, entrevistados. Exatamente. Uma coisa que eu acho que vai na contramão do que a gente está falando, que eu acho um ponto positivo daqui, é que, pelo menos aqui em Vancouver, tem uma cultura muito forte de shop local, sabe? Compre coisas que são locais. Então, Uhum. muitas vezes essa estética mais rústica, ela acaba sendo representante de assim essa empresa é uma empresa menor de família. Então, como vamos querer comprar coisas que são locais, vamos incentivar essas empresas. Então, muitas marcas acabam optando por esse design mais simples, né? Ou Uhum. coisas que a gente no Brasil às vezes acaba tendo que fazer um site gigantesco do tamanho do planeta Terra. Aqui eles conseguem com um template bem pronto, sabe? A Justamente por marca essa que eu mentalidade. trabalhava antes, como estilista, daqui de Toronto, usava template de Shopify e vendia milhões, sabe? Exatamente. É incrível mesmo, é bem diferente mesmo isso dos mercados. Eu até vou aproveitar que tu estava falando isso de marcas menores para fazer uma propaganda de uma das entrevistadas aqui do podcast, a Nath Pavanelli. Ela mora em Vancouver também. E ela começou há pouco tempo uma marca com estética coracore, toda feita no Canadá. Ah, que legal. Então, gente, sigam lá a Nath nos perfis dela, vou deixar na descrição. O nome da marca dela é One Woods. Então, vai muito aí de encontro com isso que você estava falando das marcas menores, produzidas localmente. E o canadense pensa muito nisso, né? É muito forte isso do feito no Canadá. E eu acho que o Brasil também está cada vez mais criando consciência sobre isso. Agora que a gente vê também todas essas campanhas falando da Shein, né? Do consumo, Uhum. de consumo consciente, da coisas feitas na China sem regularização, sem certificação, sem transparência, né? Então acho que isso está crescendo muito no Brasil, do consumo local também. Tem algum veículo ou pessoa ou sei lá, país, temática que tu tem vontade de fotografar e não fotografou ainda? Hum. Acho que o mundo é um parque de diversões, assim, se eu for pensar tudo que eu quero fazer, quem que eu quero fotografar. Uma revista que eu tenho uma paixão absurda é a Dazed. Pra mim, eu acho que eles são muito inovadores, eles sempre fazem coisas que quebram o padrão de forma consciente, inovadora, e vejo muitas revistas maiores acabando copiando o que eles fizeram há 6 meses atrás. Acho que a Eu acho que Dazed tem é um. tudo a ver com o teu portfólio. Eu consigo enxergar. Eu tava olhando teu portfólio antes de a gente conversar, tem tudo a ver com essa referência que você tá falando. Sim, vamos manifestar para que aconteça, ouviu, Vamos. Dazed? Jogando energia positiva aí, que daí quando sair a capa, aí a gente faz um próximo episódio contando sobre como foi a experiência. É, cara, assim. Ahn,
Se você pudesse voltar atrás, tem alguma coisa que você gostaria de ter feito que iria ter te ajudado mais ainda? Por que eu falo assim, mais ainda? Porque eu não gosto muito de perguntar de arrependimentos, porque eu sempre falo que se eu tivesse feito qualquer coisa diferente, eu não estaria aqui agora conversando contigo, fazendo o que eu gosto. Mas essa pergunta também é para ajudar quem quer seguir uma trajetória parecida na mesma cidade ou na mesma profissão. Então, a pergunta é: o que teria te ajudado mais ainda? Hum, Pra mim, assim, quando eu tive esses baques, né, que foram em relação à fotografia de moda especificamente, teve um tempo que eu comecei a focar tanto na minha carreira de designer que estava fluindo, assim. Eu estava trabalhando para agências de publicidade grandes aqui em Vancouver, fazendo um nome para mim dentro do ramo criativo e fotografando o que precisava, assim. Se um cliente vinha, tinha uma ideia específica fotografada, mas não necessariamente coisas de moda, né? Meu portfólio de clientes ele era um portfólio bem diverso, que tinha de tudo um pouco, mas foi um período da minha vida que eu não dediquei muito à moda. Eu tive uma grande reflexão na época, assim, de pensar que essa carreira era muito mais profitável. Não sei se nem se essa palavra existe em português, mas Lucrativa. lucrativa, isso. Mas era uma carreira mais lucrativa, uma carreira que me dava estabilidade financeira e emocional. Falei assim, não sei se valeria a pena para mim na época investir em moda novamente, mas é uma coisa que hoje, agora que eu voltei a trabalhar com moda faz alguns anos, que eu tô me dando tão bem no ramo, é um período que se eu tivesse investido um pouquinho, se eu não tivesse deixado esse peso emocional me afetar tanto, eu teria conseguido mais coisas. Então acho que é isso, assim, né? Claro que balançar duas profissões não é fácil, é Uhum. muito conveniente às vezes você ter seu final de semana somente para descansar, que é uma delícia e não um prazer que não deve ser negado a ninguém, mas gostaria de ter tido um pouco mais de força de vontade nesse período para falar assim, não quero deixar esse outro lado da minha carreira parado por tanto tempo, né? Uhum, entendi. Então, definiu uma meta de que você quer continuar trabalhando com aquilo e tentar focar os teus trabalhos, mesmo que freelancers, que tenham a ver com moda, né? Interessante. Exatamente. Vamos agora, então, para o nosso próximo quadro, que é o Fashion Library. Deixa pra gente aí alguma dica de livro, filme ou série que te marcou nos últimos tempos. Nossa senhora, eu gosto muito de um documentário que é a história da Diana Vreeland, foi a editora mais importante do mundo. Desculpa a todas as outras editoras, mas para mim ela mora dentro do meu coração, porque ela revolucionou a moda, né? Assim, aquilo que a gente estava conversando no começo do podcast, né? Que o que eu imaginava que a moda era o que a moda era antes da Diana Vreeland. E ela transformou a moda para ser esse fogo artístico que move o mundo para frente com ideias progressistas que é hoje, né? Então, sensacional, é um que eu recomendo sempre. Um documentário que eu assisti recentemente também é o do André Leon, que infelizmente faleceu faz poucos anos, que teve assim uma carreira fantástica, inclusive de trazer essa representatividade para o mundo da moda, né, que é tão necessária. Acho que os dois são muito importantes. Uh, um livro que eu recomendaria, que é muito bom, se chama A Filosofia da Câmera Escura, é um livro de reflexões filosóficas sobre a fotografia, que eu acho que muitas vezes a gente acaba se prendendo na tecnicalidade das coisas sem pensar na parte filosófica ou nos porquês e nesse lado da questão, que eu acho que é muito importante. Acho que os dois, essas três referências são as mais recentes que eu tenho gostado bastante. Muito bom, adorei. O livro, a biografia da Diana Vreeland já foi indicado aqui no podcast também. Vou deixar na descrição para quem quiser.
O nosso próximo quadro é: pra onde que você levaria sua mochila? Então agora você vai me falar as suas 3 cidades favoritas. Pode ser que você já visitou ou quer visitar. Uma cidade pra visitar, uma cidade pra trabalhar e uma cidade pra se aposentar. Hum. Começar por uma cidade para se aposentar, Vancouver. Já Aqui, apareceu várias vezes aqui. A galera que mora aí sim. fala: quero me aposentar em Vancouver. Nossa, assim, é uma qualidade de vida que às vezes eu acho que eu tô em Malibu, sabe? É uma coisa assim impressionante se qualidade de vida é o que você quer, né? Porque às vezes você quer estar no assistindo ópera no Met Opera de Nova York todos os dias, mas se você quer uma aposentadoria tranquila, Vancouver realmente é um local sensacional. Um, Onde eu gostaria de viajar e trabalhar é Nova York. É uma cidade que está sempre dentro do meu coração. Eu fui a primeira vez para Nova York não faz muito tempo, faz que 3, 4 anos, justamente porque eu gosto de música clássica, eu queria assistir óperas. Estava assim super animado para ver meus cantores favoritos no Met e não imaginava todo o restante que Nova York me proporcionaria desse nível de cultura. Assim, até entrei no MoMA sem saber o que esperar, vi uma exposição da Tarsila do Amaral no primeiro andar, no segundo andar estava tendo uma outra exposição sensacional de cubistas. No último andar tem todos os mestres, inclusive a Noite Estrelada de Van Gogh está lá, que eu nem esperava, tem um Cézanne gigantesco, Water Lilies de Monet também, e é um poder cultural, uma acessibilidade que, assim, são coisas que eu, criança, gostaria de ter acesso, sabe? Coisas que eu só conseguia ver pela internet. Você tá num lugar que tem esse poder cultural é impressionante e humbling, né? Eu não sei traduzir, mas sim. Tu conhece o youtuber Casey Neistat? Não, não conheço, não. Ele é de Nova York. E aí ele morou por um tempo na Califórnia, nos últimos, sei lá, são 3, 4 anos. E agora ele voltou pra Nova York e é muito bom ver os vídeos dele, porque ele passa uma energia assim de que, meu Deus do céu, eu amo essa cidade. E é, nossa, é incrível, gente, vocês têm que ver, procurem lá os vídeos do Casey Neistat. A energia que ele fala, ele não precisa nem falar nada, ele só o sorriso no rosto dele dá pra ver que, meu Deus, que Nova York é incrível. Sim, Nova York é sensacional. E assim, Nova York é fedida, tem muita gente mal-humorada, mas sou de São Paulo, sei lidar com essas coisas assim Muito bom. facilmente. Cidades grandes, né? E pra Sim. visitar, Para visitar, eu gostaria muito de visitar a Europa, porque nunca fui, tá na minha lista de coisas para fazer. minha É, sugestão é Amsterdã. é, Uma ah, das minhas cidades favoritas no mundo. É lindo demais lá. imagino, imagino. Muito bom. Gente, se você chegou até aqui e ficou interessado pela história do Gustavo, eu vou indicar outros episódios também que têm relação com fotografia e direção criativa. São 5 episódios. Já entrevistei 5 pessoas que são dessa área e moram em lugares aleatórios do mundo. Tem o episódio 39 com o Guilherme Vieira, que ele mora na Itália. O episódio 47 com a Paula Neves, que mora em Los Angeles. O episódio 61 com o Rodrigo Branco, que mora em Londres. Episódio 62 com o Rodolfo Sanches, que mora em Nova York. E episódio 69 com Michele Cadari, que mora em Miami. Então, se vocês gostaram dessa história, vão lá ouvir os outros episódios. Gustavo, estamos chegando ao fim da nossa viagem pela sua trajetória. Quero te agradecer por ter contado pra gente tua história e compartilhado várias dicas com os mochilers aqui. Muito obrigada. Imagina, muito obrigado pelo convite e muito feliz de poder aqui estar com vocês hoje. Quem quiser entrar em contato contigo, qual que é a melhor forma? Acho que pelo meu Instagram, @GustavoChams.
Gustavo, Chams é Chams. Muito bom. Gente, então mandem suas perguntas pro Gustavo. Se vocês quiserem mandar pergunta pra mim, o Instagram é @modanamochila. E lembre-se, né, de dar um like nesse vídeo, se inscrever no canal. E se você tá ouvindo pelo Spotify, também tem o botão de seguir a gente e dar 5 estrelas, por favor. Então vai lá, espero que tenha gostado da história do Gustavo tanto quanto eu amei. E até o próximo episódio.